nossa aula de hoje. Na verdade, eu sempre começo a aula fazendo um pequeno retrospecto do que foi visto na aula anterior, que é para poder a gente sempre estar contextualizado no que está acontecendo e lembrar vocês também, né, do que aconteceu e vocês, se porventura tiverem alguma dúvida, poder tirar, né? Peço que a vocês que, se a pergunta que vocês querem fazer tiver que ser respondida de imediato, não tem problema nenhum, pode ligar o microfone e fazer. Se não, utilize o chat, pois quando eu estou na tela de apresentação, eu não vejo a tela do Meet. Então, quando eu estou na tela de apresentação, eu não consigo visualizar o que é que vocês estão digitando aí no chat, tá bom? Então, não tem problema, vocês podem interromper. O máximo que pode acontecer é eu perder a minha linha de raciocínio, o fio da meada, mas aí vocês me ajudam a me colocar novamente nos eixos. Beleza? Então, vamos lá. Vocês devem estar já vendo na tela. Vamos lá. Pessoal, no nosso último encontro, nós começamos a ver o título dos crimes contra a família, analisando o primeiro artigo do capítulo 1 desse título 7º, que são os crimes contra o casamento. A gente viu que esse título é dividido em 4 capítulos. Os crimes contra a instituição do casamento, o estado de filiação, assistência familiar, direitos e deveres familiares. Viu também que nós temos uma base constitucional, né, que vai trazer a família como base da sociedade, com proteção especial do Estado, e isso vocês podem observar no artigo 226 da Constituição Federal, que também na Constituição Federal trazem matéria de ordem pública acerca do casamento, de igualdade entre homens e mulheres, planejamento familiar, assistência e mecanismos para coibir violência no âmbito das relações domésticas. Então, a própria Constituição Federal traz essa proteção à família. Bem como, especificamente aí no capítulo 1 dos crimes contra o casamento, nós temos a previsão da base jurídica para o casamento dos artigos 1511 e 1535. E o Código Penal, a gente viu que é um direito subsidiário, vem socorrer, né, os demais ramos do direito naquilo que é mais grave, naquilo que eles não podem resolver. Especificamente em relação aos crimes contra o casamento, nós vamos ter crimes que são ofensas ao vínculo monogâmico, como o artigo 235, desrespeito a normas reguladoras de impedimentos matrimoniais absolutos ou essenciais. Os impedimentos matrimoniais vão estar no artigo 1521 do Código Civil, enquanto que o que é considerado erro essencial está no artigo 1557, e os artigos 238 e 239 do Código Penal vai trazer a questão da celebração fraudulenta. A gente iniciou vendo o artigo 235, que é o crime de bigamia. E aí, naquele momento, a gente viu que há 2 espécies de bigamia. A bigamia própria, que é o que traz o caput do artigo 235, e a bigamia imprópria, que é aquilo que é trazido pelo parágrafo 1º do artigo 235. Então, a bigamia própria é crime próprio, né, quanto ao sujeito ativo. A bigamia própria, ela é o crime
praticado por quem é casado e contrai novo casamento na constância de casamento anterior. Já a bigamia imprópria, que é o que traz o parágrafo 1º, é a bigamia do solteiro. Ele não é casado, mas ele contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa situação, né, que o seu cônjuge já tinha um casamento anterior não resolvido, certo? E a gente viu que a natureza jurídica desse parágrafo 1º é privilégio. E viu também que o parágrafo 2º traz uma exclusão da tipicidade, certo? No que se refere a questão do casamento anulado na esfera civil, certo? E que torna inexistente o crime, com exceção de que o motivo da anulação do casamento seja a própria bigamia, né? Ou seja o casamento anterior. Porque, de outra forma, o crime de bigamia jamais existiria, né? Então, sempre que fosse anulado o casamento, nós não teríamos o crime de bigamia. E quais são esses impedimentos que podem levar à exclusão, certo, a exclusão da tipicidade do crime de bigamia? Se vocês forem no Código Civil, certo, existe um título chamado do direito pessoal, no livro do direito de família, que no seu capítulo 3 traz os impedimentos. Então, o artigo 1521 do Código Civil, certo? Ele vai dizer que não podem casar ascendentes com descendentes, afins em linha reta, os irmãos unilaterais e bilaterais, o adotado com o filho do adotante. Aí no inciso 6 traz as pessoas casadas, e o 7, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte, contra o cônjuge, né, anterior. Então, esses são os impedimentos. Então, para que haja a exclusão da tipicidade pelo parágrafo 2º, o casamento anterior ou o segundo casamento deve ser anulado, menos pelo inciso 6, a bigamia. Ok? A gente viu também que as principais elementares do crime do tipo penal 235, certo? São essas. A objetividade jurídica é a organização familiar, no que diz respeito ao casamento monogâmico. A ação nuclear seria o verbo contrair, e que nós temos uma bigamia própria e a imprópria, que tem natureza jurídica de privilégio. Também dentro do tipo objetivo, a gente viu que tem elementos normativos, que são as expressões casado e casamento, elemento normativo sendo aquele elemento que deve ser interpretado, né, avaliado pelo julgador. Quanto aos sujeitos, a gente viu que nós podemos ter a classificação desse crime como crime próprio, certo? E a classificação desse crime como crime comum. Aí a diferença vai ser se a conduta está configurada no caput ou se a conduta está configurada no parágrafo 1º. Né? Então, o caput é crime próprio, somente a pessoa casada pode praticar, enquanto que o parágrafo 1º é crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Obviamente, pessoal, observando e não esquecer que precisa conhecer da condição, certo, de casado do seu cônjuge, né? Nós não podemos considerar responsabilidade penal objetiva, isso não existe. E o sujeito passivo, pessoal, não é o cônjuge enganado, é o Estado.
porque a proteção é ao bem jurídico e à organização familiar. Poderia até considerarmos o cônjuge enganado, né, aquele que é inocente, como sujeito passivo, mas de forma mediata, de forma distante, secundário. É um tipo penal que não há previsão culposa, somente pode ser praticado na sua forma dolosa, o dolo aí é genérico, não existe especial fim de agir para a pessoa que casa novamente, sendo casado, e o momento consumativo, a gente viu que está no artigo 1514 do Código Civil. O artigo 1514 do Código Civil, ele estabelece quando é que o casamento é realizado, né? Quando é que ele é consumado. Então, o 1514 vai dizer que o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, né, perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal. E o juiz declara casado. Então, a manifestação livre, certo, dos nubentes, né? E a declaração de casados do juiz, aí o casamento está consumado. Vimos também que é possível a tentativa, haja vista que a conduta de casar ela é plurissubsistente, ou seja, há possibilidade de fragmentação da fase de execução do crime, e que a ação, nesse caso, é pública e incondicionada. Salvo engano, nós paramos aqui nessa tela que a gente ia discutir o concurso aparente de normas entre bigamia e falsidade. Foi isso mesmo? Ou vocês já nem lembram do que Foi, aconteceu? professor. Eu acho que foi, sim. Foi, sim. Né? Então, vamos lá. Eu vou começar, então, com uma pergunta. Vocês acham que é possível alguém praticar o crime de bigamia sem praticar o crime de falsidade? Não. Eu sei que nós não estudamos os crimes contra a fé pública ainda, que trazem os crimes de falso, mas pelo senso comum, pelo que vocês entendem de falsidade, haveria essa possibilidade de alguém praticar o crime de bigamia sem estar praticando uma falsidade? Vamos lá. Nós temos o Felipe Prata está dizendo que sim, que é possível praticar a bigamia sem praticar uma falsidade. Vamos lá, Felipe. Como assim? Dê um exemplo aí para a gente. Eu não estou querendo intimidar ninguém, não, pessoal. Professor, é só para a gente. Oi. Quando acontece a bigamia, ele não vai no cartório para efetuar o segundo casamento, só aí ele já está fazendo uma falsidade, porque ele não já é casado uma vez, no caso, né? Então, acho que não tem como. Acho que a resposta é não, por conta disso, porque quando ele vai no cartório, que apresenta a documentação, ele está dando um atestado que ele nunca casou, ele está enganando, no mínimo, aí o Oficial do cartório. o cartório que ele foi lá para fazer o casamento, né? Para efetuar o casamento. Beleza. Não, Felipe, é isso mesmo. Eu pedi pelo senso comum mesmo, certo? Eu não estou exigindo que vocês tenham conhecimento. Não, eu sei, mas é porque eu estou respondendo. A resposta do Felipe foi no chat. Daqui a pouco eu falo contigo. Viu, Felipe? É pelo senso comum mesmo. Nós vamos ver os crimes contra a fé pública ainda. E aí lá nós vamos ver uma série de falsidades. E existe falsidade documental e falsidade material. Mas você está certo, Roberto. Então, só a possibilidade da bigamia, se existir ou a falsidade ideológica ou a falsidade material. Então, a falsidade ideológica, que está no artigo 299, que é objeto de estudo dessa disciplina, mais adiante, certo? É a conduta de quem faz inserir
ou que insere ou faz inserir informação falsa em documento público ou particular. Então, se a pessoa se dirige até o cartório e faz com que o oficial do cartório, né, elabore documentos para o início do processo, porque o casamento é um processo, certo? E ele presta essa informação falsa, na verdade, ele está praticando uma falsidade. Então, não há possibilidade de haver o crime de bigamia sem o crime de falsidade. E o Júlio, né, diz que é crime meio para a consumação do crime de bigamia. É verdade, Júlio. Então, é crime meio, certo? Quando nós temos uma conduta que é meio pela prática de outro, meio para a prática de outra, certo? E a gente tem uma situação em que a conduta se adequa a duas normas diferentes, a gente sabe que a gente não pode punir o autor duas vezes pelo mesmo fato, né? Isso configura o chamado bis in idem. Então, nós estamos diante de um conflito aparente de normas. Quando a gente fica diante de um conflito aparente de normas, a gente utiliza meios de resolução de conflito, os princípios de resolução de conflito. Quando a gente tem um crime que é meio para a execução de outro, qual é o princípio que a gente utiliza para resolver? Exatamente, Júlio. Princípio da consunção ou absolvição. Então, o crime de bigamia, ele vai absolver o crime de falsidade. Então, no eventual concurso de normas, a bigamia absolve a falsidade. Agora, fiquem ligados. Para que haja a aplicação do princípio, é preciso que o agente entre na fase de execução da bigamia. Por quê? A gente sabe que, regra geral, e isso é regra geral porque nós temos exceções, o direito penal só vai punir a partir da fase de execução do crime. Então, quando nós temos atos preparatórios para o crime de bigamia, certo? Durante o ato preparatório para o crime de bigamia, o crime de falso, certo? Já está consumado. Então, vamos pegar aqui uma linha do tempo. Vamos imaginar uma linha do tempo. A pessoa começa a se preparar para casar novamente sendo casado. E aí eu vou dar outro exemplo. O exemplo que eu dei a primeira vez foi o crime de falsidade ideológica. Eu vou dar um exemplo agora com falsidade material. Aí ele pega a sua certidão de casamento anterior e falsifica colocando a averbação de um divórcio. Pessoal, quando a gente casa, a gente recebe a certidão de casamento e quando a gente se divorcia, a gente recebe o quê? Uma outra certidão de casamento. Só que atrás da certidão de casamento, após de quem é divorciado, consta a averbação de que aquela pessoa se divorciou. Ou seja, dissolveu o vínculo conjugal que consta naquela certidão de casamento. Então, nós não temos certidão de divórcio. A pessoa continua com a certidão de casamento, do casamento anterior. Aí vamos supor que a pessoa tenha a certidão de casamento e ela imprime atrás, né, de forma fraudulenta, de forma a... Aí a falsidade é material, porque ela está adulterando um documento. Nesse momento que ela adultera, o crime de falsidade material, né, falsidade de documento público, que está no artigo 297, já está consumado. Aí a gente está imaginando a linha do tempo, né? Ele falsificou o documento. Até agora ele está em ato preparatório para o crime de bigamia. Se por um acaso ele não começa a fase de execução da bigamia, ele vai responder pela falsidade. Aí ele muda de fase. Ele começa a fase de execução da bigamia.
A partir desse momento é que a falsidade é absolvida, certo? Então, só se pode falar em aplicação de princípio de resolução de conflito aparente de norma, como o Júlio brilhantemente falou, o princípio da consunção, quando é iniciada a fase de execução do segundo crime. Então, até o ato preparatório, a tipificação da conduta dele é em falsidade. A partir do início da execução da bigamia, aí a gente já pode falar que o crime de bigamia absorveu o crime de falsidade. Ficou claro, pessoal, essa questão do concurso aparente de norma da bigamia com o crime de falso? Pessoal, se tiver alguma dúvida, falem, que aí é muito ruim a gente conviver com a dúvida, né? Fiquem, sintam-se à vontade. Vou só fazer uma observação aleatória, certo? De vez em quando eu tenho um momento aleatório na aula, eu falo coisas que não tem nada a ver. Isso é ruim porque fica gravado, né? Mas eu tenho certeza que quando o Neymar Júnior terminar esse curso de Direito, ele vai ser o jurista, o melhor jurista do país. Gostei, professor. Porque toda aula minha tem um Neymar Júnior. Eu tenho um Neymar em penal 3, eu tenho um Neymar em penal 2 e tenho um Neymar em processo penal. Processo penal 3 e estou com o Neymar já fazendo estágio 1. Então, vai esse Neymar, certo? Se ele não cair em toda a aula, ele vai se dar muito bem, certo? Esse Neymar não quer mais, não. Esse aqui é bom, viu? Esse do Klein aqui é bom, pode ter certeza, né? eu conheço. Esse é bom. Eu sei. Eu já conheço ele de outras oportunidades. Olha aí, rapaz. O cara tá com óculos bem estiloso aí. O Klein, ele não era meu aluno, não era Klein, mas não perdi uma aula minha, era. Semestre passado ele foi meu aluno ouvinte. Eu vou denunciar ele para a Unifor porque ele pagava só uma mensalidade da disciplina de penal 3 e assistia 2 aulas. Esperto, né, ele? Vamos lá, pessoal, deixando o momento aleatório de lado, né? Vamos continuar aqui a nossa disciplina. Dando sequência, pessoal, o parágrafo 2º a gente já exauriu, né, falando da questão da exclusão da tipicidade, que não pode ser o motivo da anulação à própria bigamia. Dando continuidade, a gente chega no artigo 236. O artigo 236, ele é o segundo artigo que tem o nome mais bonito no Código Penal. O primeiro artigo com o nome mais bonito, que eu acho, né, essa questão de gosto, né, continuando com o momento aleatório, é o 345, que se chama Exercício Arbitrário das Próprias Razões. Né? Quem batizou esse artigo estava deverasmente inspirado, né? Mas o 236 também não fica atrás. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Então, vamos lá. Ele começa da mesma forma do 235, contrair casamento, certo? Então, quanto a isso, não há mais o que a gente discutir. A gente sabe o que é contrair casamento, sabe quando é que o casamento se consuma. Né? Então, é a mesma coisa aqui para o 236, só que aqui nós vamos ter uma conduta que é vinculada, pessoal. Nós vamos ter a conduta de induzir em erro ou ocultar impedimento. O que é induzir a erro? Induzir a erro, pessoal, é um meio fraudulento. Induzir a erro é colocar, fazer com que
o outro tem uma percepção equivocada da realidade, certo? E a outra conduta, que é vinculada ao artigo 236, é a questão da ocultação do impedimento. O impedimento, pessoal, eu acabei de ler a lista de impedimentos, que está lá no artigo 1521, certo? Então, casar com alguém ocultando um daqueles impedimentos, desde que não seja casamento anterior, certo? É, em tese, uma conduta típica do artigo 236. Aí eu faço uma pergunta de prova. Por que casamento anterior não pode configurar o artigo 236? A ocupação do casamento anterior. Porque já está no artigo anterior, né? Naquele bigamia. Exatamente, né? Certo? Exatamente, Roberto. Não, porque ocultar o casamento anterior é bigamia. Nós temos um tipo penal específico para isso. Certo? Então, ocultar qualquer outro tipo de impedimento que não seja casamento vai acarretar a tipificação no artigo 1521. Então, ocultar que é descendente, que é afim em linha reta, certo? Que é irmão, certo? Tudo isso vai acarretar a tipificação no artigo 236. A outra hipótese, e aí é uma hipótese que associa mais a uma questão mais de fraude, é o induzimento a erro. Né? Eu falei que induzir a erro seria colocar o outro numa percepção equivocada da realidade. Mas o tipo penal fala em erro essencial. Erro essencial, pessoal, também ele é descrito no capítulo da invalidade do casamento. Ele vai estar no artigo 1557. Então, o que é considerado erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge? Certo? São 3 hipóteses. O primeiro diz respeito à identidade, à honra e à boa fama, né? Que, se escondida do cônjuge, né, e descoberto após o casamento, torne insuportável a vida em comum do cônjuge enganado. A segunda hipótese, que traz o artigo 1557 do Código Civil, seria a ignorância de crime anterior ao casamento, que, pela sua natureza, também torna insuportável a vida conjugal. Vou dar um exemplo. João casa com Maria. Depois do casamento, Maria descobre que João foi o assassino dos seus pais. Ora, se para Maria isso torna insuportável a vida conjugal, ela foi induzida a um erro essencial. Obviamente, né, sendo João sabendo da situação que as pessoas que ele matou eram os pais de Maria. E a terceira hipótese é a ignorância anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou moléstia grave transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Então, se a pessoa tem, por exemplo, sabe que ao ter filho vai gerar filhos com problemas hereditários, e isso é escondido do seu cônjuge, sendo isso insuportável para a convivência em comum, ou se ele é impossível, ou se ele tem um problema de ser estéril e não possa propiciar filhos a alguém que tem esse desejo de ter filhos, e que isso torne impossível o convívio do casal, né, e tenha sido escondido antes do casamento, a pessoa também está em erro essencial, né, que é o que é previsto no artigo 1557 do Código Civil. Pessoal, eu gosto muito de fazer referências ao direito penal 1, porque, para vocês irem lembrando, tanto o artigo 235 quanto o 236, eles são complementados pelo Código Civil. Como é que se dá o nome da norma penal que é complementado por outra norma?
Vamos lá, pessoal, lembrando aí. Vou dar opções. É direito penal em preto, direito penal em azul ou direito penal em branco? É, norma penal em branco, exatamente, Alisson. Ailson, né? Alisson, Ailson. Norma penal em branco, certo? É complementado por outro normativo. Outra pergunta. Sendo complementado pelo direito civil, pelo Código Civil, a norma penal em branco, ela se classifica como homogênea ou heterogênea? Vai chegar uma hora que eu vou dizer assim, eu só falo com vocês quando vocês falarem comigo agora. Vamos lá, vamos explicar o que é uma norma penal em branco heterogênea e o que é uma norma penal homogênea. Uma norma penal homogênea é aquela que é complementada por norma de mesmo nível hierárquico. Então, o Código Civil é uma lei ordinária, o Código Penal, apesar de ser chamado um decreto, ele foi recepcionado como lei ordinária. Elas têm o mesmo nível hierárquico. Nesse caso, a norma penal em branco homogênea. Quando nós temos complementação da norma penal por outra norma de nível hierárquico diferente, aí ela se chama norma penal heterogênea. Exemplo, tráfico de drogas. Não é na Lei 11.343, que é a lei de drogas, que tem a lista de drogas ilícitas. É uma portaria do Ministério da Saúde. Ora, uma portaria do Ministério da Saúde tem mesmo nível hierárquico do que uma lei ordinária? Por óbvio que não. Logo, o artigo 33 da Lei de Drogas é uma norma penal em branco heterogênea, certo? Isso é matéria de penal 1. Mas, obviamente que vocês lembravam, né? Só estavam um pouco tímidos, né? Só estão um pouco tímidos aí em falar comigo. Tranquilo, pessoal? Então, alguma dúvida em relação ao caput do artigo 236? Conduta vinculada de ocultação de impedimento, conduta vinculada de indução a erro, a indução a erro em relação ao artigo 1557 do Código Civil e os impedimentos em relação ao artigo 1521 do Código Civil também, desde que esse impedimento não seja o inciso 6 do artigo 1521, que é casamento anterior, pois, se for casamento anterior, nós configuramos a conduta como bigamia e não como ocultação a erro essencial, o induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. Beleza, né? Não há dificuldade no artigo 236, mas vocês devem ficar atentos para o parágrafo único do artigo 236, porque há uma particularidade. Vamos por partes, né? Então, o parágrafo único diz: a ação penal depende de queixa do contraente enganado. Vamos lá, meu povo. Qual a modalidade da ação penal do artigo 236? Ela é ação penal pública incondicionada, pública condicionada ou ação penal privada? Privada, né? Por quê? Porque depende de queixa. De queixa de quem? Do contraente enganado. Só dele. Apenas dele. Vocês viram em Direito Penal 1, quando estudaram o artigo 100, que na falta privada condicionada não, viu? Não existe essa modalidade. Ela é privada personalíssima. E por que ela é personalíssima? Vocês viram em Direito Penal 1, quando estudaram ação penal, que na falta do ofendido, ele poderia ser substituído por cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, certo?
Aqui, o legislador diz que só pode ser intentada a queixa pelo contraente enganado. Então, somente por ele. Esse é o único caso no nosso ordenamento jurídico de ação penal privada personalíssima. Isso quer dizer que se por um acaso o contraente enganado falecer, essa ação jamais poderá vingar, né? Ela não poderá ser iniciada por ninguém. O direito de ação morre junto com a vítima. Seguindo aqui no parágrafo único, né? Então, nós já vimos a primeira observação importante acerca desse parágrafo. Aí depois vem o seguinte: e não pode ser intentada, senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Vamos lá. Vamos rever um pouquinho de teoria geral do processo. Vocês viram em teoria geral do processo as condições da ação. E essas condições da ação, elas perpassam por todo o direito processual, ou penal, civil, trabalhista, certo? Que seria legitimidade da parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Né? Esses três interesses. Essas três condições. Ocorre, pessoal, que para o processo penal, é óbvio que eu não vou exigir que vocês tenham conhecimento de processo penal, porque eu sei que vocês só começam a cursar processo penal no próximo semestre, a disciplina de processo penal 1. Ocorre que no processo penal é exigido, além dessas três condições da ação, outras condições mais. Por exemplo, é sempre exigido a justa causa. Uma ação só pode ser intentada quando há lastro probatório, né? Tem que ser iniciada com provas, não com convicções, como alguns iniciam por aí, né? Mas existem outras condições, chamadas de condições de procedibilidade. Essas condições de procedibilidade, elas podem ser condições de procedibilidade genéricas, por exemplo, na ação penal pública condicionada à representação, além da legitimidade da parte, do interesse de agir, da possibilidade do pedido, qual é a outra coisa que é obrigatória para iniciar a ação penal por meio de uma denúncia? Ela é ação penal pública condicionada à representação. O que precisa ter? A representação. Então, a representação ela funciona como uma condição de procedibilidade da ação penal, certo? E existem condições de procedibilidade que são especiais. Então, o artigo 236, no parágrafo único, na parte final, ele traz uma condição de procedibilidade especial. Ou seja, a ação penal só pode iniciar quando a ação civil que anulou o casamento por erro ou impedimento tiver transitado em julgado. Então, observar essas duas situações do parágrafo único do artigo 236. Primeiro, a ação penal privada personalíssima, único caso do nosso ordenamento jurídico. Segundo, a condição de procedibilidade, que é o trânsito em julgado da ação civil, que por erro ou impedimento anular o casamento. Nós temos aí a chamada de questão prejudicial, certo? Então, só pode haver ação penal após concluída a ação civil, né? Porque a ação civil, nesse caso, é prejudicial à ação penal. Nesse caso, e em todos os casos que envolvem Estado civil, certo? Aí nós temos essa situação de prejudicialidade da ação penal. Tranquilo, pessoal? Ficou claro? Vou admitir o silêncio como sim, já que vocês estão me boicotando, né? Quanto aos principais elementos do tipo,
nós vamos ter a família ainda, né? Lembre-se que a gente está dentro do título dos crimes contra a família, dentro do capítulo dos crimes contra o casamento. Especificamente, né, a gente pode dizer que a proteção aí, a tutela penal, é para proteger que hajam matrimônios ilegalmente celebrados, né? Ou com os impedimentos, ou com o erro essencial, né, que é causa também de nulidade do casamento. Como tipo objetivo, a gente tem a mesma forma do artigo 235, a gente tem o verbo contrair, né? E só que, de forma diversa do 235, aqui nós temos os meios de execução determinados pelo próprio legislador, né? Ou seja, ou ele pratica a conduta de induzir a erro, ou pratica a conduta de ocultar o impedimento. Vimos também que a norma penal em branco homogênea, né? E que o erro essencial vai estar no 1557 do Código Civil, enquanto que o impedimento matrimonial vai estar no 1521, alertando que, dentro do 1521, nós não poderemos usar para a configuração do 236 o inciso 6º, que é casamento anterior. Quanto ao sujeito, aí, pessoal, por vezes eu boto divergências aqui para explorar, né, a análise e analisar criticamente essas divergências. Sujeito ativo, crime próprio, cônjuge em situação de impedimento matrimonial ou ensejador de erro essencial. Existe parte da doutrina que tem essa posição de que esse crime seria um crime próprio, certo? Eu, particularmente, não concordo com isso. Porque um crime próprio é quando é exigido que o sujeito ativo tenha características, certo? A pessoa não concorda e coloca aí, certo? Mas é só para despertar exatamente a dúvida. E eu não vejo como quem está em situação de impedimento matrimonial ou coloca alguém em erro, isso possa ser atribuído como uma característica, né? Mas como o meio de execução, certo? Então, vocês vão encontrar doutrinadores que dizem que esse crime é próprio, mas a maioria doutrinária advoga de que não é exigida nenhuma característica pessoal do sujeito ativo, que a questão da situação de impedimento matrimonial ou erro é meio de execução do crime, certo? Quanto ao sujeito passivo, o Estado, né, de forma imediata, distante, nós vamos ter aquele cônjuge que foi enganado. Aí, nesse caso, nós realmente temos obrigatoriamente alguém que foi enganado, né? Ou foi induzido a erro, ou foi ocultado a ele um impedimento anterior. Júlio, se o crime pode ser cometido pelos dois contraentes ao mesmo tempo, em tese, poderia, se um soubesse de um impedimento e o outro de outro, e um enganasse o outro. Certo? Os dois sabendo do impedimento, não tem a conduta que é exigida pelo 236, que é a indução a erro ou a ocultação do impedimento. Aí, nesse caso, se os dois conhecem o impedimento, e aí só o impedimento, né, não seria o crime do artigo 236,
mais o crime do artigo 237. Porque a diferença básica do 236 para o 237 é porque o 236 contém esse elemento fraudulento. Então, se as duas pessoas sabem do impedimento, por exemplo, João sabe que é irmão unilateral de Maria, assim como Maria também sabe. Mas os dois se amam e querem casar. Não há ninguém enganando ninguém nesse caso. Nesse caso, não haveria a configuração do artigo 236, mas a configuração do artigo 237, que é o chamado conhecimento prévio de impedimento. Tranquilo? Existem casos, né? Eu vou procurar esse vídeo, certo? Que eu assisti, em que há essa situação de que pessoas começaram a namorar e durante o namoro já uma relação mais íntima, né? Relação sexual, e descobrem que são irmãos e continuam a conviver porque o amor, né, que nasceu da relação entre eles era mais do que fraternal, né? Certo? E agora, se casar, estariam cometendo o crime, né, ambos sabendo do impedimento, o crime do artigo 237, que seria o crime chamado conhecimento prévio de impedimento. Aqui no 236 exige que um engane o outro. Surge uma pergunta no horário AB, pessoal, que foi o seguinte: uma terceira pessoa pode enganar os outros e só ela praticar o crime? A terceira pessoa pode enganar, sim, o outro. Agora, ela sozinha praticar o crime, não. Ela pode responder pelo crime. Vamos lá. Quando eu estava falando do sujeito ativo, eu falei que existem doutrinadores que consideram que o crime é próprio, existem doutrinadores que consideram que o crime é comum. Certo? O artigo 29 do Código Penal traz regras de concurso de agentes e traz a diferença entre o que é coautor e partícipe, né? Então, se uma terceira pessoa, né, induz a erro, né, com a conivência do cônjuge, né, que tem a situação prevista no artigo 1557 do Código Civil, mas uma terceira pessoa que induz a erro, certo? Com o conhecimento daquele que está na situação do 1557, os dois responderiam pelo artigo 236, certo? Então, isso é pela questão da norma do artigo 29 do Código Penal. E por que eu digo, olha, quando nós discutimos se a classificação do sujeito era ativo, do sujeito ativo era crime próprio ou não, traz interferência em quê? Traz interferência no seguinte, pessoal. Para quem considera que o crime é próprio, certo? Aí considera que está em situação de impedimento ou pode levar o outro a erro, essa característica ela é elementar do tipo, certo? Logo, por ser elementar do tipo, ela se comunicaria para o agente que participa da conduta com ele. Então, apesar de só um contrair casamento, para quem considera que essa conduta é crime próprio, a condição de casado será comunicada para o outro, isso por força do artigo 30 do Código Penal. Para aqueles que dizem que é crime comum, essa característica pessoal, ela deixa de ser elementar do tipo, e logo não se comunicaria. Então, nós não teríamos aí coautoria, mas meramente participação, né, que é o auxílio acessório
né? Nesse caso, o auxílio moral na conduta de indução a erro ou de ocultação do impedimento, certo? Então, a pergunta era: alguém que não é um dos cônjuges pode responder pelo crime? Pode nessas situações, certo? Em concurso de agentes. Obviamente, se só a terceira pessoa sabe, nenhum dos cônjuges sabe, e ela convence os dois a casarem, ela não está praticando o verbo do tipo penal, que é a conduta de contrair o casamento, né? Então, nós teríamos aí a ausência de um elementar do tipo, que é a elementar núcleo do tipo, ok? Vamos lá, dar sequência. É crime que só é praticado com dolo, certo? Também nós não temos a figura culposa aqui. Então, o dolo aí de ocultar esse impedimento ou de induzir a erro. E o momento consumativo é o mesmo do crime anterior, do 235, certo? Então, a celebração do casamento, sendo que a gente considera o casamento consumado, indo também beber no Código Civil, no artigo 1514. E quanto à questão de tentativa, aí não há divergência doutrinária. Nós vamos ter a doutrina pacífica no sentido de não poder haver tentativa do crime do artigo 236. O fundamento dessa argumentação é a condição de procedibilidade, pessoal, ou seja, anulação do casamento anterior. Porque se o casamento anterior não for anulado pelo impedimento ou o erro, não há o crime. E se ele for anulado, aí já há o crime. Então, não há um meio termo aí, né? Ou há o crime ou não há o crime. Então, afasta-se a tentativa. Não há possibilidade. E a ação penal, como eu já disse anteriormente, a ação penal é privada personalíssima, ressaltando que essa hipótese é a única no ordenamento jurídico, né? Até 2005, nós tínhamos duas hipóteses de ação penal personalista. A outra hipótese estava no artigo 240, que era o adultério. Em 2005, eu já comentei isso com vocês, foi revogado esse tipo penal, 240, restando apenas o artigo 236 como o único de ação penal personalíssima. Tranquilo, pessoal? Até agora, todo mundo sabendo praticar adultério, todo mundo sabendo ocultar impedimento, todo mundo sabendo induzir o povo a erro essencial. É porque você só está entendendo se você souber praticar o crime, né? Se não souber, eu não estou dizendo para vocês irem praticar, não, né? Porque senão quem vai estar praticando o crime sou eu. E aí é um crime contra a paz pública, certa instigação ao crime. Mas se você sabe todas as elementares, obviamente você vai saber praticar. Aí a gente tem o 237, contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Ora, pessoal, a gente já sabe o que é contrair casamento, a gente já sabe o que é nulidade, que é a lista que está no artigo 1521 do Código Civil. Aí chega uma hora, depois que eu já estou desde 7h30 falando isso, tem uma hora que já está misturando tudo aqui na minha cabeça.
Só não é pior do que segunda e quarta, que eu vou até 1 da tarde, eu tenho horário CD. Aliás, é F manhã, porque dia de terça e quinta meu é F tarde, então dá tempo eu desopilar aqui um pouquinho. Mas vamos lá. Uma pergunta aqui, né, já de vocês, né, o que aconteceria se os dois soubessem da situação. Então, se os dois sabem da situação, né, tem conhecimento prévio do impedimento, aí não é o 236, é o 237. E observem, pessoal, que a diferença básica que vai haver entre o artigo 236 e o 237 é exatamente, né, a presença do componente fraudulento no 236. Aqui não há fraude nenhuma por conta de ninguém. Aqui não há ninguém ocultando nada de ninguém. Aqui não há ninguém induzindo a erro. Se há indução a erro, se há ocultação do impedimento, é 236. Se há o conhecimento sem haver nenhuma conduta que vá colocar o outro em erro, certo? Ou seja, que a percepção da realidade do outro seja diversa do que realmente é, aí nós vamos ter o artigo 237. Então, essa é a única diferença que há. Então, é tranquilo, não há por que confundir as duas coisas. Então, vamos logo para os principais elementos. Nós vamos ter, continuamos com a família, certo? Como bem jurídico tutelado pelo tipo penal, né? Dentro do capítulo, do título dos crimes contra a família e o capítulo dos crimes contra casamento. Então, especificamente aí, é a celebração do casamento regular, né? Seguindo as normas de direito civil. Quanto ao tipo objetivo, mais uma vez nós temos aí o verbo contrair, né? Então, o mesmo núcleo que traz o 235, o 236 e o 237. Mais uma vez tem uma norma penal em branco, homogênea, complementada pelo artigo 1521, que é o artigo que contém os impedimentos. E aí, pessoal, observação, por vezes, não só doutrinadores, mas às vezes concurso público, gostam de botar apelidos, né, nos crimes. E quando vocês ouvirem falar de matrimônio ilegal bilateral, vocês estão ouvindo falar exatamente do artigo 237, que é o conhecimento prévio de impedimento. Então, se há o conhecimento por parte dos dois cônjuges, aquele exemplo que eu dei, né, as pessoas tiveram conhecimento que são irmãos unilaterais, mas continuam com o relacionamento, sabe? Ninguém está enganando ninguém. Então, nesse caso, é o chamado matrimônio ilegal bilateral. Quanto ao sujeito ativo, nós temos a mesma celeuma que temos no artigo anterior, né? A doutrina majoritária no sentido de que o crime é comum, mas há vozes no sentido de classificar esse crime como próprio. Então, essas pessoas consideram que estar em situação de impedimento é uma característica, né? Então, vão considerar esse crime como próprio. E quanto ao sujeito passivo, é o Estado, né? Também, o detentor desse bem jurídico, né? Da questão do matrimônio monogâmico realizado de forma regular, e o cônjuge sem o conhecimento. Aí você pode dizer, mas você acabou de dizer
Felipe, só um segundo, tá? Você acabou de dizer que era um matrimônio ilegal bilateral. Pessoal, quando se chama matrimônio ilegal bilateral, você sabe que é o 227. Mas nem sempre o 227 é matrimônio ilegal bilateral. Porque pode ser que ocorra em tese, né? Em tese, quando vocês virem no direito, né, alguém dizer, isso pode ocorrer em tese, é porque há a possibilidade, mas que ela não conseguiu imaginar nenhuma situação, né? Pode ser que ocorra em tese que um dos cônjuges só saiba e não esteja ocultando do outro, e o outro não saiba, né? Então, em tese é possível, mas é muito complexo a pessoa dizer que sabe de uma situação e que o outro não saiba, e que sabe que isso afeta, por exemplo, a questão do matrimônio, e não conta para ele, né? Se não conta, a meu ver, está ocultando. Mas, em tese, poderia ser possível. Né? E se estiver ocultando, não é o 237, é o 236. Felipe, um exemplo do 237. Dois irmãos, né? Aquele que eu acabei de falar. Dois irmãos se apaixonam, começam a namorar, ter relação íntima, e aí descobrem que são filhos, por exemplo, do mesmo pai. E mesmo assim, né, o amor que há entre eles não é mais apenas fraternal, né? Não é amor só de irmão. E eles querem prosseguir com o relacionamento e casam, né? Então, nesse caso, aí, nesse caso, podemos chamar de matrimônio ilegal bilateral, né? Nesse caso, os dois tinham conhecimento prévio do impedimento, por serem irmãos, né? Então, a questão deles serem irmãos, vocês observam lá no artigo 1521, no inciso 4, né? Irmãos unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais até o terceiro grau, né? Então, vai até tio, terceiro grau aí. Ok? Tranquilo? Beleza, então vamos seguir. Momento consumativo, a gente também já vem falando nisso há 3 artigos, né? Então, 1514, também do Código Civil, e a tentativa aqui é admissível. Então, dos 3 tipos penais que a gente já viu que trazem essa ação nuclear contra casamento, o único que não admite tentativa é o 236, e ele não admite pela previsão da parte final do parágrafo único, que é a condição de procedibilidade, ou seja, o trânsito em julgado de sentença que anulou o casamento por erro ou impedimento. E nesse caso aqui também, a ação, assim como a bigamia, é pública incondicionada, diferente também do 236, que a ação penal é privada personalíssima. Quanto à distinção entre o induzimento a erro essencial e a ocultação de impedimento e o crime de conhecimento prévio de impedimento, a gente já explorou, né? Então, a presença do elemento fraudulento para a caracterização do 236, ou seja, a indução ao erro ou a ocultação do impedimento. Tranquilo até agora? Então a gente vai passar para os 2 últimos tipos penais dos crimes contra o casamento, mas são tipos penais diferentes dos anteriores, até mesmo porque a ação nuclear é totalmente diferente. Então, o primeiro deles
é a simulação de autoridade para a celebração de casamento. Atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento. Detenção de 1 a 3 anos se o fato não constituir crime mais grave. Pessoal, esse tipo de... Deixa eu só interromper, antes de começar, deixa eu ver aqui a pergunta da Ingrid, né? Não, o Ingrid, certo? Veja só, a ação nuclear é contrair, né? Contrair é... Só quem contrai o casamento é um dos cônjuges, certo? Então, no caso do pai, só responde pela conduta desses crimes se ele estiver conivente com um dos cônjuges. Aí ele entra naquelas hipóteses de concurso de agentes, certo? Porque se ele sabe e nenhum dos filhos sabem, ele não executa a ação nuclear, contrair, não é ele que está casando. Agora, se ele sabe, um dos filhos sabe, e ele não avisa, né? E eles estão ocultando, aí os dois, tanto o pai quanto o filho que sabe da condição que está ocultando, vão responder pelo 236. A princípio, não. Essa conduta ela não é típica. Certo? Respondida a pergunta? Ok. Vamos lá, pessoal. Então, vamos voltar aqui para o 238. Nós vamos analisar o 238 de trás para frente, certo? Qual é a última coisa que tem aí no 238? No parágrafo, no preceito secundário. Se o fato não constituir crime mais grave. Então, quando nós temos essa expressão, isso quer dizer que o doutrinador, né, optou por considerar esse tipo penal expressamente subsidiário, certo? E o que é um crime expressamente subsidiário? É aquele crime, né, é aquele tipo penal que a gente só pode usar se nós não pudermos configurar esse crime em uma situação mais grave, certo? É o que a doutrina chama de soldado de reserva. A gente observa a conduta e verifica se ele se amolda em um crime mais grave. Se não se amoldar, e se amoldar ao 238, aí a gente pode aplicar o 238. Exemplos. O que é que diz o caput 238? Atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento. Então, é um crime formal, basta que a pessoa se auto-intitule como essa autoridade para a celebração de casamento. Observem, pessoal, que assim, obviamente nós vamos ver os crimes contra a fé pública, e dentro dos crimes de falso nós temos 3 tipos de falsidade: a falsidade material, a falsidade ideológica e a falsidade pessoal. Ora, aquele que se apresenta como com características diversas da que realmente tem, pratica um crime de falsidade pessoal. E se vocês observarem, a falsidade pessoal está no artigo 307, 308 e 309. Ele está praticando um crime de falsidade pessoal. Outra hipótese, ele se apresenta como essa pessoa, né, essa autoridade capaz de celebrar o casamento, né, essa autoridade que tem a competência para celebrar o casamento, e pede vantagem, né, pede dinheiro, por exemplo.
Ora, enganar as pessoas para obter vantagem indevida, obtendo vantagem indevida em prejuízo delas, configura um outro crime. Que crime seria esse? Estelionato, professor? Exatamente, Diana. Estelionato. Estelionato é um crime mais grave do que esse? É. Então, nós não utilizaríamos esse. Então, dificilmente, pessoal, nós vamos achar uma situação em que a gente vá configurar, né, esse crime do artigo 238. Outra hipótese, existe um crime funcional, não, desculpem, é um crime contra a administração pública praticado por particular, que é um crime chamado usurpação de função. É aquele particular, não é funcionário público, e ele pratica um ato que é privado de funcionário público. Certo? Então, só que para a usurpação de função exige a prática de ato. Aqui no 238 não exige nenhuma prática de ato. Então, se a pessoa pratica, não configura outro crime mais grave. Aliás, atribui-se essa condição de autoridade, não configurando crime mais grave, podemos tipificar no 238. Mas a partir do momento que ele pratica qualquer ato que é privado do funcionário público, por exemplo, a celebração do casamento é privado do funcionário público, né? Daquele oficial de cartório. Aí, a partir desse momento, o crime já é de usurpação de função. Então, existe a previsão aqui, né, desse crime do 238, mas fica difícil até a gente encontrar exemplos práticos. Na doutrina tem exemplo, né? Exemplos hipotéticos, mas exemplos práticos ficam difíceis. Professor. Oi. Quem celebra casamento é oficial de cartório ou é juiz de paz? Não, o juiz de paz... Olha, é o seguinte, vamos por partes. Quem celebra casamento e o juiz de paz, pela Constituição Federal, deveria ser eleito em eleição direta a cada 4 anos, como um vereador. Certo? Só que vocês já estudaram direito constitucional, vocês sabem que tem normas de direito constitucional que são contidas, limitadas. Isso nunca foi regulamentado. Eu acho até que seria mais importante ter eleição para juiz de paz do que para vereador, né? Sim. E o que acontece? Os cartórios hoje, eles são vinculados aos tribunais de justiça, certo? Então, aquele oficial do cartório, né, aquele que é o, digamos assim, entre aspas, o dono do cartório, ele adquire aquilo ali por concurso público, certo? E os que são de cartório de registro civil realizam os casamentos, né? Então, e pode ser delegada essa função, né? Então, o oficial de cartório não necessariamente é aquela pessoa que vai celebrar o casamento, mas pode ser um funcionário ali delegado para isso, ok? Mas, constitucionalmente, deveríamos ter eleição para esse cargo. Eu não sei se eu respondi sua pergunta ou se eu só compliquei mais ainda a sua vida. Eu também. Eu não, assim, então, tudo bem, o senhor entendeu que, o senhor explicou, entendi, que o juiz de paz tem que ser eleito e tal, mas acontece que isso não ocorre, né, na prática. Então, o oficial de cartório, ele fica autorizado a fazer o casamento, porque não há eleição para juiz de paz, é isso? Exatamente. Porque ele é o responsável pelo registro civil, né? Uhum. Ah, eu entendi. Então, ele vai todo trabalhado de juiz para celebrar o casamento. Ele não é um juiz togado, né? Não, eu sei sim, que não é o juiz togado, mas mesmo assim, na hora de celebrar o casamento, ele vai todo trabalhado no juiz de paz. Vai.
todo fantasiado, né? Sim. Vai, exatamente. Eu já fui para alguns que eles não estavam, não, fantasiados, mas, inclusive, eu já fui para 2 meus mesmo, certo? Sim. Pois no meu, ele estava fantasiado lá. Mas o seu foi celebrado com a porta aberta? Porta aberta, que significa que tinha pessoas lá assistindo? Sim, tava a minha família, tinha Não, amigos. com a porta aberta, a porta estava destrancada. Ai, eu não lembro não, tava tão nervosa. Pois vá procurar saber, porque o seu casamento pode ser nulo, viu? Meu Deus, depois de 15 anos e 2 meninos e 2 cachorros. Pois mas a porta, é importante a porta tá aberta, porque é para dar chance da pessoa correr. Certo. Senão, foi obrigado a casar. Exatamente. A questão da porta aberta é porque é a expressão mais nítida de que o consentimento, né, o aceite ali dos nubentes foi de livre manifestação, né? Não foi obrigado. Certo. Tá bom, professor, obrigada. Uma vez eu fui para eu tinha momento aleatório, viu, pessoal? Quando eu digo momento aleatório, não tem nada a ver com nada, porque eu vou falar uma besteira grande. Logo quando eu me formei, eu iniciei um escritório de advocacia e eu tinha 3 sócios, que eram colegas de trabalho, normalmente de faculdade. Normalmente acontece isso, né? Aqueles que têm mais afinidade. Então, eu e 2 colegas nos juntamos para abrir um escritório. E tinha uma menina lá, eu não vou dizer o nome dela, porque ela gosta muito de casamento também, ela já casou várias vezes. E que cismou que queria ser sócio da gente. E a gente aceitou. Mas ela era uma pessoa, assim, desprovida total de juízo, sabe? E ela resolveu que ia casar só para ter uma festa. E aí fez a festa no buffet, obviamente, a gente era sócio, a gente foi convidado e tal. E a cerimônia do casamento civil foi realizada num buffet. E a primeira coisa que a juíza de paz que chegou lá, né, fez foi mandar abrir as portas do buffet. Abram as portas do buffet. Né? Já tem a gente saindo da sala quando eu começo a falar besteira, eu acho que eles desistem, né? Certo? Então, é isso. E por que o momento é aleatório? Não é nem para dar o exemplo, não, da questão da porta aberta, é só para dar o exemplo de como existe gente louca no mundo, né? Para você ter ideia como era essa menina era louca, que eu ainda me lembro o dia que o fotógrafo chegou lá no escritório com as fotos do casamento dela, para entregar. Ela já estava separada nesse dia. Acho que foi o casamento mais rápido que eu já vi na minha vida. Mas vamos voltar para a aula, né? Deixemos o momento aleatório de lado. É que eu me lembro de fatos da minha vida, porque a minha vida já teve tantos fatos. Minha vida é muito dinâmica, né? Em todos os aspectos da minha vida, eu não paro. Vamos lá. Então é isso, pessoal. É só a autoatribuição. Só atentar para que é um crime expressamente subsidiário, certo? Então basta a atribuição. Quanto aos principais elementos, pessoal, eu vou apontar aqui só o que diverge, né, dos demais casos. Aqui a ação nuclear, até então a gente vinha tendo o verbo contrair, né? Temos um elemento normativo falsamente e é expressamente subsidiário. Observar, pessoal, sobre a tentativa. É um crime de forma livre, né? Se atribuísse, como é que eu posso atribuir uma característica minha, ou que eu exerço alguma atividade? Eu posso falar com a pessoa, né? Nesse caso, né, se eu atribuo através da fala, essa ação, esse meio utilizado, a fala, ele é unissubsistente.
não cabe fragmentação da fase de execução. Certo? Logo, essa autoatribuição, né, se atribuir-se por meio da fala, não cabe tentativa. Agora, se esse atribuir-se for por outro meio, por exemplo, um cartão, um e-mail, um folder, certo? Que possa ser interrompido, né? Ou seja, possa ser, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não chegar ao conhecimento de ninguém, aí, nesse caso, essa conduta é plurissubsistente e admite-se a tentativa. Então, a tentativa está associada ao meio eleito pelo agente para a prática do crime. Ok? Por fim, pessoal, encerrando essa questão de crimes contra o casamento, a gente tem a simulação de casamento. Vou fazer da mesma forma, vou ler de trás para frente, né? Se o crime não constitui elemento de crime mais grave, é que aplica-se o 239, que é simular casamento mediante engano de outra pessoa. É crime expressamente subsidiário, pessoal, da mesma forma do outro. Nós vamos aplicar o 239 apenas se nós não conseguirmos configurar a conduta em outra que seja mais grave. E quando fala engano de outra pessoa, aqui pode ser de qualquer pessoa. Pode ser um dos cônjuges enganando o outro, pode ser um dos cônjuges, os dois cônjuges enganando outra pessoa. Certo? Mas com o dolo de enganar em relação ao casamento. Por exemplo, se duas pessoas armam um casamento só para pregar uma peça, né, fazer uma brincadeira com amigos, o chamado ânimo jocandi, não configuraria crime algum. Agora, observar que é expressamente subsidiário também. Então, se por um acaso, vou dar um exemplo aqui, se por um acaso alguém oferece a duas pessoas que estão noivas que quando elas casarem receberão de presente um imóvel, e essas pessoas simulam o casamento apenas para receber esse imóvel, nós vamos ter os dois, né, nubentes, né, os dois contraentes aí do casamento simulado, enganando uma terceira pessoa. Mas observem que esse engano de uma terceira pessoa é para obter vantagem em prejuízo dela. Seria que crime? Estelionato, mais uma vez. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que um dos nubentes, né, casto, né, então só fez promessa, né, promessa que eu digo não é só religiosa não, viu, pessoal? Promessa, exatamente, Júlia, o exemplo que eu vou dar agora. Promessa para si mesmo, né, de não ter relação sexual com o outro enquanto não casar. E aí o outro, né, simula o casamento para obter a relação sexual. Nesse caso, a gente tem a violação sexual mediante fraude, né, que é o artigo 215 do Código Penal. Então, não é complicado entender o crime, o que você só tem que ter cuidado é observar se a conduta não configura algo mais grave. Os dois exemplos, tanto o 171 do estelionato como o 215, a violação sexual mediante fraude, né, que a doutrina chama também de estelionato sexual, eles são crimes mais graves, né? Então, nós não aplicaríamos aí a regra do artigo 239, né? Quanto aos principais elementos do tipo, vamos aí só o que é diferente, né? Então, no tipo objetivação nuclear é diferente, né? Que é o verbo simular. No dolo, o dolo aqui não é genérico, é um dolo específico. Aqui é a finalidade de enganar alguém, né? Então, o dolo tem esse elemento subjetivo específico, enganar alguém. Não é só o dolo de simular o casamento. E a tentativa é admissível.
A gente para por aqui hoje. Na próxima aula, a gente continua do capítulo 2 dos crimes contra o Estado de filiação. Pessoal, digitem a matrícula aí no chat, certo? Em seguida, eu vou parar a gravação para que vocês fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa sobre o que quiserem, inclusive coisas não afeitas à nossa disciplina. Professor, Oi, Diana. eu só queria saber sobre a questão de presença, como é que vai ser na sua disciplina, se o senhor vai fazer chamada na hora da aula, ou o senhor vai ver as pessoas Não, que estão lá. a chamada é essa matrícula que eu pedi para você digitar. Quando você Pois digita a sua matrícula aqui. eu fiz a maior dificuldade de conseguir fazer o e-mail da Unifor. Aí o senhor disse, não precisa mais não, agora é o outro. Aí o senhor mandou para outro que eu não entro por lá. Aí como é que eu Não, mas te... aí me mande o que você está usando, que eu mando eu mando novamente para você, não tem problema não. Eu disse que não precisava mais, porque eu tinha conseguido os e-mails de dentro do próprio Unifor Online pelo perfil de vocês. Mas depois eu já estou percebendo que a maioria dos e-mails que vocês colocam lá no perfil são e-mails que vocês não utilizam, certo? Então, se for um e-mail que você não utiliza, que na verdade o convite foi para ele, não tem problema nenhum, Diana. Você me manda novamente o e-mail, que eu mando o convite para o e-mail que você usa. Esse convite é... Eu fiz o do Unifor. O senhor pediu e eu fui atrás e eu fiz, consegui fazer. Porque Você está entrando por ele? foi pelo. Na verdade, eu entrei pelo link do WhatsApp, porque fica mais simples para mim, que eu tenho uma deficiência visual. Mas eu consegui, eu fiz o e-mail do Unifor Online e consegui conjugar ele no meu conta do Google. Aí, se o senhor mandar alguma coisa para mim por lá, dá certo, porque eu consigo ver. Mas de qualquer forma, Diana, eu não tenho conhecimento do e-mail que você fez, né? Eu precisaria receber ele, Ah, tá bom. Então eu vou certo? mandar. Tá certo. Quando você entrou, você ficou esperando eu autorizar ou não? Aí foi o meu marido quem fez para mim, porque eu não tenho muita acessibilidade. Eu não sei se ele. Certo, não, tranquilo, Mas eu tranquilo. acho que também estava esperando, porque o senhor estava esperando entrar mais pessoas, não lembro, não sei. Não, tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Diana. Hum. Porque quando eu tenho alunos que precisam receber material de forma diferenciada, o PAP me comunica. Eu não recebi mensagens do PAP a seu respeito, é porque você não comunica lá a eles, é? Comunico sim, inclusive cobrei antes, eles disseram que já iam providenciar, falar com todo mundo. Houve 2 professores que vieram falar comigo no meu celular, antes de começar as aulas, me explicar as coisas. Eu também expliquei para eles como é que era a minha acuidade visual, tudo, né. Não, porque Aí o que eu... Quando acertou tudinho, mas nem o senhor, nem o outro professor não entraram. Não, tudo bem, eu vou entrar em contato com eles então, certo? É porque Certo, normalmente eu recebo uma CI avisando que tem um aluno, e aí eu mando todo o material para eles e eles adequam à sua necessidade, certo? Você certo. já deve ter recebido, né? Deles já deve saber como é. Eu também, porque quase todo semestre eu tenho alunos com Na condição de necessidades. Exatamente. pois eu Mas não se preocupe, não, eu fico que eu vou... feliz que muita gente. Não se preocupe. Não, esse mês eu já recebi 2 CIs, né? Você seria a terceira. Não se preocupe que eu vou entrar em contato com eles, vou mandar o material para eles prepararem para você, tá bom? Tá joia, professor. Tá ok? E Obrigada. qualquer dúvida, você pode ficar à vontade de falar comigo, certo? Se você quiser achar por bem falar por voz no WhatsApp, pode ligar via WhatsApp, eu atendo, não tem problema não, tá bom? Tá joia.
Tá bom, professor. Eu falo com o senhor no privado, tá certo? Exatamente. Tá Tá, bom? joia. Tá bom. Fica à vontade. Eu sou bem acessível em relação a a todos os alunos, né? Eu não faço distinção alguma. Então, pode ficar à vontade, tá? E eu vou entrar em contato com o PAP para mandar o material para eles adequarem, tá? Tá joia, professor. Obrigada, viu? Nada. Júlio